está aparelhada para dizer essa lâmpada, dessa marca, por exemplo, não quero. Porque ela não dá aquilo que eu preciso. Agora, o poder público tem que ser aparelhado, as experiências, inclusive, foram apresentadas nos outros municípios, tem uma estrutura específica para poder fazer um pouco de gestão em relação a isso. E a questão do plano diretor de iluminação, o município tem? Então, o município não tem um plano diretor. Nós pretendemos que agora, com as conclusões que a gente apresenta do seminário, isso venha a ser produzido. Só que, na verdade, nós só podemos apresentar sugestões. O Poder Executivo é quem tem o poder de decisão na mão. É ele que vai dizer se vai fazer isto ou não. Nós estamos, inclusive, como eu disse, o Ramos está aqui para confirmar, né, estamos até nos colocando à disposição para auxiliar também nesse processo. Mas é uma decisão política que cabe ao prefeito tomar. Não cabe a nós fazermos o plano diretor, cabe a nós darmos as diretrizes que devem ser implementadas num plano diretor. E entendemos que o plano diretor precisa existir para acabar com o casuísmo, né? O plano diretor, como eu disse no início, ele vai pensar a cidade como um todo. À medida em que ele começar a ser executado, o munícipe também vai ter que entender que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Nem que a gente quisesse e tivesse todos os recursos disponíveis, há uma limitação técnica. Tem que fazer escala. Então, exatamente. Mas à medida em que você vê começar a acontecer melhorias, você se anima que isso vai chegar também até você, porque você já conhece o planejamento disso. Você não precisa ficar implorando que o seu bairro também seja prestigiado, que a sua vez chegue. Você sabe que a sua vez chegará, porque existirá um escalonamento, existirá uma programação, um cronograma de obras. É isso que um plano diretor faz. Daí a importância de se ter esse tipo de instrumento. Agora, algumas demandas, até em função da ansiedade, vão ser provocadas mesmo com o plano diretor, vão continuar sendo provocadas pelo município no dia a dia, daqueles que têm, eventualmente, condições de antecipar esse investimento e querem pagar. Como ficaria das experiências que foram discutidas, por exemplo, com Piracicaba, a condição específica dessas pessoas que querem antecipar essa relação, mesmo com a existência do plano diretor? Aí é um problema, assim, eminentemente de organização. Você veja o exemplo do asfalto. Quanta gente já não quis fazer asfalto pago e não conseguiu, mesmo pago. Até hoje eu sei de algumas quadras aí que o pessoal está disposto a pagar e não consegue. Então, quer dizer, a regulamentação do funcionamento disso é um processo aí que precisa ser discutido e colocado em prática. E não é só no caso da iluminação, volto a dizer, tem o problema da pavimentação, então são inúmeros problemas. Voltando à iluminação, é interessante colocar também que essa tecnologia do LED é bem recente e o custo dela ainda é muito alto. Então agora que as indústrias estão começando a produzir no Brasil esse tipo de tecnologia. Então, assim, na questão de 3, 4 ou 5 anos, o custo disso tende a cair para 1/3 do atual. Então esse fato, quer dizer, Bauru vai começar a ser beneficiado por essa tecnologia assim de ponta, primeiro que muitas outras cidades do Brasil. Agora, doutor Ferrari, enquanto a gente está tentando recuperar o tempo perdido em função dessa demanda reprimida, em função da observação do senhor de muito tempo sem investimento e as razões de relações de inadimplência com a concessionária, tem uma discussão polêmica em andamento que pode ser estendida a todos os municípios do país, que é a questão que ele chama de transferência de ativos. Do município assumir alguns tipos de serviços, nós estamos falando ainda da condição anterior. Nós não temos nem condições de gerir ou interferir na gestão. Como surgiu essa questão que foi colocada com diferentes pontos de vista, inclusive? Esse foi um aspecto muito interessante do seminário e, por conta disso, ele atraiu diversos prefeitos que passaram pelo seminário nesses nossos 2 dias e até alguns de prefeituras de cidades distantes de Bauru. Porque uma das palestras do seminário era do superintendente da Eletrobras, que iria exatamente abordar essa questão, né? Por uma decisão da ANEEL, já está praticamente tomada essa decisão de, num prazo de 2 anos, transferir os ativos. O que são esses ativos, não é?
são os braços de luz, as luminárias, as lâmpadas, que hoje pertencem todos à concessionária, para a prefeitura ou para as prefeituras. Então, cada prefeitura vai ter esse patrimônio, mas em compensação vai passar a ter que dar a manutenção. Hoje, por exemplo, quando uma lâmpada está queimada, nós ligamos para a concessionária, que no nosso caso é a CPFL, ela vai lá e troca a lâmpada, depois cobra apenas esse serviço. Se isto acontecer da forma como a ANEEL pretende, quem vai ter que fazer isso é a prefeitura. Aí é que eu disse no início, nós não temos estrutura, sequer para acompanhar o que está sendo feito, quanto mais para executar. Uma das coisas que ficou destacada, por exemplo, no seminário, é que existem dois tipos de iluminação pública. Uma que a gente pode chamar de padronizada, que obedece a essa distribuição que a gente vê pelas nossas vias públicas de um modo geral. E uma segunda, que é a chamada iluminação ornamental, que aqui em Bauru a gente vê principalmente nas praças e em algumas vias públicas, como por exemplo a Nações Unidas. Aí você observa que são postes diferenciados, com uma altura muito maior, com um sistema de luminária completamente diferente. Como esse tipo de iluminação não faz parte do padrão da concessionária, a responsabilidade não é da concessionária, é de quem instalou, que no caso é a prefeitura. Uma das grandes queixas que a gente tem aqui de iluminação é que essas lâmpadas não são trocadas com frequência. E por que não são? Porque a prefeitura não tem aparelhagem para fazer isso. Não existe nenhum equipamento na prefeitura que permita subir nesses postes com essas alturas aí de 18, 19, 20 metros para trocar as lâmpadas. Consequentemente, o que a prefeitura tem que fazer? Esperar queimar uma grande quantidade dessas lâmpadas para fazer um processo licitatório, para contratar uma empresa ou para alugar um equipamento e aí fazer. Enquanto isso, nós ficamos às escuras. Agora observe, se num pequeno segmento, que são só essas iluminações ornamentais, a prefeitura não consegue, imagine se ela tiver que responder pela cidade inteira, não é? Então nós estamos prevendo, não é só Bauru, é a esmagadora maioria das cidades. Pequenas, não, nas cidades pequenas vai ser uma loucura, não é? Inclusive a CPFL, desculpe Emerson, já é preparada para isso, já tem esses equipamentos, já tem os profissionais, já tem a experiência. O que é preciso é estabelecer um novo modo de dialogar com a concessionária. Não deixar a concessionária impor. Ninguém está querendo tirar a concessionária. A concessionária presta um excelente serviço. Nós estamos querendo mudar o relacionamento. Fazer um relacionamento que seja mais de parceria. Porque a concessionária também só existe porque nós damos condição a ela de operar. Então ela não pode nos ver como um mero cliente, ela tem que nos ver como um parceiro. Eu vou pedir um parênteses aqui no nosso bate-papo para a questão da separação do programa em relação ao sinal aberto e vamos continuar na segunda etapa discutindo a questão do seminário de gestão municipal e iluminação pública nas duas outras dimensões aqui no município.